SCTV. Tudo que move a gente. Jornal do Almoço. Oferecimento Giasse Supermercados. Baixe o aplicativo Amigo Giasse e comece a aproveitar. Olá, boa tarde. Estamos no ar com o teu Jornal do Almoço nessa sexta chuvosa no sul do estado. Hoje é 29 de outubro, para muitos, véspera de feriadão de finados. Ainda hoje tem a previsão do tempo e informações sobre a operação da PRF para quem vai pegar a estrada nos próximos dias. Sexta tem Quero Saber Seu Direito e o tema é o meio ambiente. Tem alguma dúvida sobre corte de árvores, queimadas, maus tratos aos animais? Então manda pra gente no WhatsApp e participe. Também vamos falar sobre a reta final da Copa Santa Catarina e da Série C do Brasileirão. No domingo tem jogo decisivo no estádio Heriberto Wilson. E tem ainda o Salve a Sexta e um alerta importante sobre os cigarros eletrônicos. Vamos juntos até pertinho da 13h. Para abrir o JA de hoje, vamos trazer informações de saúde. 29 de outubro é o dia para conscientizar sobre o acidente vascular cerebral, o AVC. E o Hospital São José, em Criciúma, está com uma ação. Vou fazer um contato com a Poliana Rodrigues, que está por lá e nos conta os detalhes a partir de agora, né, Poli? Boa tarde para você, tá me ouvindo? Oi, Denise, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando o nosso Jornal do Almoço. Isso mesmo, o AVC é a segunda principal causa de morte no Brasil. Mas assim como várias doenças, pode ser evitado. E é por isso que está acontecendo hoje aqui uma ação especial no Hospital São José, aqui em Criciúma. O pessoal está aqui para poder dar orientações para as pessoas, tirar dúvidas também, tudo para poder evitar o AVC. Eu estou aqui com a doutora Gisele de Medeiros, ela que é neurologista, e vai tirar algumas dúvidas para a gente. Doutora, obrigada pela participação aqui no nosso Jornal do Almoço. Explica para a gente exatamente o que é um AVC. Obrigada. O AVC é o acidente vascular cerebral. Ele acontece quando falta o aporte sanguíneo, falta sangue e oxigênio no cérebro. Isso pode ser por entupimento de uma artéria, que daí o sangue não chega naquela região do cérebro, ou às vezes por um rompimento de uma veia ou de uma artéria que daí extravasa sangue para dentro do cérebro. Aquela região do cérebro não recebe sangue, não recebe oxigênio e morre. Certo. E aí para de funcionar. Existe um estudo que mostra que 90% dos AVCs podem ser evitados. De qual forma que pode ser evitado? A prevenção é o principal tratamento. Cuidar de suas doenças básicas, se tiver pressão alta, diabetes, fazer o tratamento e controle adequado dessas doenças. Hábitos saudáveis de vida, do tipo atividade física, alimentação saudável, evitar o tabagismo, evitar o sedentarismo, cuidar do seu coração. Algumas doenças cardíacas podem provocar AVC, então se tiver alguma arritmia, um batimento anormal do coração, vale a pena fazer uma investigação. E sempre se cuidando, uma alimentação saudável, estilo de vida saudável vai ajudar bastante a evitar um AVC. Maravilha. Doutora, a partir de qual idade que as pessoas precisam começar a ter preocupação com essa doença e tomar esses cuidados, evitar? Os cuidados é bom ter desde o início, né? Desde pequeno. Mas em relação ao AVC acontece mais frequentemente após os 50, 55 anos de idade. Então, após os 50 anos de idade, faça um check-up com o seu médico, meça a pressão, uma avaliação do coração, os exames de colesterol, glicose. Se cuide principalmente a partir dos 50, mas antes disso a gente pode ter os hábitos saudáveis de vida sempre, né? E pessoas que têm casos na família, precisam se preocupar ainda mais? Sim, quem tem algum familiar que teve AVC, vale a pena começar esses cuidados um pouco antes. Pode ser aos 30, 35 começar com o check-up e depende do motivo que levou aquele familiar a ter o AVC, pode ter origem genética e se for de origem genética até um pouquinho antes, aos 25, já pode se cuidando. E é bom deixar claro, né, que quando não mata, o AVC deixa sequelas. Quais são essas sequelas? As sequelas vai depender de onde o lugar do cérebro que foi acometido pelo AVC, qual parte do cérebro parou de funcionar. Isso pode ser uma sequela motora, paralisar um braço, uma perna, pode ser dificuldade de visão, pode ser dificuldade de fala, pode desenvolver crises convulsivas, às vezes pode ficar acamado. Por isso é muito importante o tratamento precoce. O AVC tem tratamento, ele pode ser evitado. A pessoa que tiver os sintomas de AVC, procure imediatamente o médico,
porque até 4 horas e 30 é possível fazer um remédio em muitas pessoas para tentar reverter o AVC. E aqui no hospital a gente tem uma equipe completa, com acompanhamento principalmente depois. Fisioterapia, fonoaudiólogo, farmacêutico, psicólogos, toda a equipe de enfermagem, neurologistas, nutricionistas. Toda essa equipe ajuda a paciente a se recuperar melhor e devolver a qualidade de vida que esse paciente precisa. Ok, doutora, muito obrigada pela participação e todos os seus esclarecimentos aqui no nosso Jornal do Almoço. Então, quem tiver alguma dúvida, pode vir direto aqui até o Hospital São José, que está acontecendo uma ação. Essa ação de orientação em relação ao AVC segue até às 4 horas da tarde. Dê, com você aí no estúdio. Obrigada, Poli, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre outros assuntos aqui no JA. Um acidente de trânsito deixou uma pessoa gravemente ferida hoje em Criciúma. A batida aconteceu por volta das 8 horas da manhã, na esquina entre as ruas Itajaí e Princesa Isabel, bem no centro da cidade. Testemunhas informaram que o motoqueiro veio em alta velocidade pela rua Itajaí quando foi atingido pela EcoSport. No carro havia 5 pessoas, todos árbitros que estão na cidade para cobrir as Olimpíadas de tênis de mesa. Dos ocupantes do carro, ninguém se machucou. O motociclista estava sozinho, ele teve fraturas em um dos braços e foi levado pelo SAMU para o Hospital São José. A Polícia Rodoviária Federal começou hoje a Operação Finados 2021, que vai até a próxima terça-feira, dia 2 de novembro. Com o aumento do fluxo de veículos nas rodovias neste período, a PRF decidiu concentrar a fiscalização em trechos próximos aos cemitérios. Também vai reforçar o efetivo em ocorrência de acidentes e de crimes. A recomendação da Polícia Rodoviária Federal para uma viagem segura é que todos os motoristas e ocupantes do veículo estejam usando o cinto de segurança, respeitem a sinalização e os limites de velocidade, não utilizem celular na direção e, em caso de chuva, aumente a distância do veículo à frente. O feriado de Finados terá o trânsito liberado na Serra do Rio do Rastro. O trânsito de veículos no trecho da SC 390, que vai ficar livre por 4 dias até o dia 2 de novembro. Com isso, a rodovia estará aberta desde as 7 horas da manhã de hoje até as 7 horas da noite de hoje até as 7 horas da manhã de quarta-feira, dia 3. Forquilinha anunciou ontem à noite um investimento milionário. Nós trouxemos as informações aqui no JA. Agora vamos voltar a falar sobre o assunto com o comentário do Denis Luciano, que já está aparecendo aqui na nossa tela, né, Denis? Ele chega ao vivo pela internet para trazer todas essas informações. Boa tarde para você. Oi, Denise. Boa tarde. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham aqui na NSC e no Jornal do Almoço. E a gente gosta de falar de boa notícia, né? E essa notícia é ótima, porque se trata de um investimento de 150 milhões de reais em diversas áreas em Forquilinha. E se destaca aqui o esforço do prefeito José Cláudio Gonçalves do Neguinho, porque, vamos lá, um município do porte de Forquilinha não consegue investir 150 milhões de reais, nem um município do porte de Criciúma, fazendo só economia. Não que economia seja só, mas o município tem as suas despesas, tem a folha de pagamento, tem a manutenção de serviços, então manter uma prefeitura tem um custo. Economizar ali no dia a dia, na hora extra, no cafezinho, no papel, enfim, ok, isso ajuda, tem peso, deve fazer parte, deve estar no beabá da gestão pública, com certeza. Mas isso não resolve para alcançar 150 milhões de reais e investir numa cidade. O prefeito teve o mérito de ir buscar, bater nas portas, pedir. Ele é muito persistente, né? Inclusive ele é conhecido, Denise, nos meios políticos por ser pedinchão, né, o prefeito de Forquilinha, e ele conseguiu avolumar esses recursos e lançar um projeto bastante ousado, que é o Invest Forquilinha. E no corpo disso está o investimento mais volumoso, que é o de 45 milhões de reais para a revitalização da Avenida 25 de Julho, que vai virar um caminho turístico, parte de um caminho turístico, a Avenida Central de Forquilinha. Essa é a meta. E o projeto é bastante interessante do ponto de vista arquitetônico, de integração urbana da cidade. A 25 de julho já está sofrendo uma situação de cidades médias, de engarrafamento em alguns horários, então uma certa humanização do trânsito ali é importante também, e isso consta do projeto de criação desse caminho turístico. O prefeito está tão empolgado que ele chega a dizer o seguinte: tem algum que outro que dá uma risadinha de canto e tal em Forquilinha, quando o prefeito diz, olha, Forquilinha vai ser uma das cidades mais bonitas do Brasil. E o prefeito está bancando esse discurso em função desses investimentos. Ele já quer algumas dessas obras concluídas em 2023.
Mais de 50 ruas serão pavimentadas, um investimento de 30 milhões de reais. Forquilinha ganhará sua usina de asfalto, um investimento de 10 milhões para pavimentar durante 3 anos 50 quilômetros de vias públicas. Outros 15 milhões estão direcionados à saúde, 500 mil para cirurgias. Vem aí a estruturação de uma nova UPA 24 horas, importante serviço para a Forquilinha, 800 mil reais para a agricultura, 20 milhões para ciclovias, 10 quilômetros de ciclovias, mais um ginásio modelo, 1,5 milhão para a assistência social. E nessa conta, Denise, dos 150 milhões, não estão os 17 milhões para a revitalização do aeroporto Dionísio Freitas, que é outro aparelho importante e que será, com esse investimento no ano que vem, capacitado a voltar a receber voos comerciais, que será uma luta que Forquilinha vai empreender no ano que vem, a retomada dos voos comerciais pelo aeroporto Dionísio Freitas. Boas notícias, que devem ser comemoradas, enaltecidas, e aquela história, né, Denise? Não adianta prefeito só ficar chorando as pitangas, não. Tem que ir atrás, buscar recursos pela sua cidade, Denise. É isso aí, Denis. Obrigada por enquanto. Daqui a pouquinho eu volto a te chamar para a gente conversar sobre outros assuntos por aqui. Ontem foi dia de celebrar os 10 anos da mina de visitação Otávio Fontana, em Criciúma. Por isso, a Prefeitura promoveu um evento para homenagear o local, que carrega muitas lembranças. A Raquel foi até lá e conta pra gente. Pois é, Denise, boa tarde para ti, para todo mundo que está acompanhando o Jornal do Almoço. A gente sabe o quanto a exploração do carvão mineral foi e é muito importante para a questão econômica aqui de Criciúma e região, mas também carrega muita história que precisa ser valorizada. Por isso que é importante a gente reforçar esses 10 anos da mina de visitação Otávio Fontana. E para entender um pouco melhor sobre esse espaço, sobre o evento que celebrou esses 10 anos, eu estou aqui com o Ismail Ahmad, que é diretor de Turismo da Fundação Cultural de Criciúma. Boa tarde, Ismail. Boa tarde aos telespectadores. Conta pra gente um pouquinho então sobre a história dessa mina de visitação. Hoje é para o pessoal visitar, mas por muito tempo teve exploração aqui, né? Então, essa mina, né, ela tem desde muito tempo, né? E ela está agora em atividade com essa parte de visitação há 10 anos. Ela teve mais de 20 anos de atividade aí de mineração. E agora estamos com essa parte de visitação, né? Completando 10 anos agora, com uma série de eventos, uma série de programações que a gente fez aí para divulgar e para que as pessoas conheçam e que venham visitar a nossa mina aqui. A gente pode considerar um dos principais pontos turísticos do sul do estado. Inclusive, em 2019, a mina de visitação passou a integrar o inventário do Instituto Brasileiro de Museus. O quanto isso é importante aqui para a cidade? Isso é muito importante, né? A mina de visitação, nessa característica dela de ser um ambiente de visitação limitada, ela está aí entre os 20 melhores pontos turísticos do estado, nesse quesito, né? Em visitação fechada, é importante salientar isso, né? Então, e aqui de Criciúma, sem dúvidas, é nosso principal cartão de visita, o nosso ponto principal de visitação, junto com os parques, né, que são outra característica da cidade, e numa recomendação aí do prefeito Clésio, né, que a gente invista e tenha o turismo como foco de desenvolvimento econômico para o município nos próximos anos. Então, o município vem aí com uma campanha fortíssima de fomento ao turismo na nossa cidade. Explica para o pessoal de casa, então, o que acontece aqui, como é que funciona essa visita na mina? Então, os passeios aqui, né, eles acontecem de meia em meia hora diariamente. A pessoa chega, é recebida pelo nosso staff aqui, né, pelo pessoal que recebe, os guias de turismo e os guias da visitação aqui, que são todos funcionários e formados pela SATIC, né, que é quem nos ajuda a administrar aqui a mina de visitação. Essa pessoa vai fazer o passeio de trenzinho na mina, um passeio de 300 metros. Lá embaixo ela vai receber toda uma orientação técnica, toda uma gama de informações sobre a formação rochosa, sobre como foi a história da mineração, sobre até casos e causos, né, que são muito frequentes na mina. Cada pessoa que entra na mina de cara, ela já recebe o seu apelido. Então tem as histórias de Santa Bárbara, tem muito folclore real, digamos assim, nessa questão da mineração. Então, o pessoal que mora aqui em Criciúma
precisa vir aqui para conhecer um pouco, fazer um resgate sobre a cultura da cidade. Fica esse convite, né? A gente sabe que poucas pessoas fazem visitação, poucas pessoas conhecem a mina aqui do município. Então, antes de a gente chegar no visitante, antes da gente chegar no externo, a gente precisa que as pessoas do município conheçam a mina. Então fica esse convite, nós vamos vir com uma campanha muito forte ano que vem de divulgação da mina, já estamos fazendo isso nas redes sociais da Fundação Cultural, lançamos recentemente o nosso site do turismo, estamos lançando agora o Centro de Atendimento ao Turista também. Então são todas atividades que vêm para fortalecer o setor e para que as pessoas do município conheçam e aí a gente possa vender isso para os nossos visitantes. Ismael, muito obrigado pelos teus esclarecimentos. Denise, a gente reforça esse convite para o pessoal. Eu confesso que ainda não fiz o passeio, vou aproveitar agora, é claro, para conhecer um pouquinho melhor sobre essa cultura aqui da cidade. Espero que mais moradores de Criciúma, da região, venham até aqui também para conhecer e aproveitar para entender um pouquinho melhor sobre essa questão da exploração do carvão mineral. Fica aqui no bairro Arquimedes Naspolini. Eu volto contigo aí no estúdio. E me conta, você já conheceu a mina de visitação? Sabe que eu estava comentando aqui com o pessoal do estúdio que ainda não, Raquel, também ainda não conheci, mas pretendo fazer esse passeio em breve, viu? Primeira parada no JA dessa sexta, depois do intervalo a gente fala de esporte. Tem Copa Santa Catarina e tem mais sobre o jogo decisivo do Criciúma no domingo. A gente está na torcida, em 2 minutinhos. Meio-dia, 18 minutinhos, o Jornal do Almoço está de volta para falar de direito. A legislação tem se tornado cada vez mais específica quando o assunto é meio ambiente. Isso porque todo mundo sabe da importância de preservar a natureza para nós e para as futuras gerações. O Quero Saber Direito de hoje vai falar sobre o direito ambiental. E a advogada Cristina D'Agostin está chegando aqui ao vivo pela internet para responder as dúvidas dos nossos telespectadores. Boa tarde, Cristina, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso Jornal do Almoço. Boa tarde, Denise. Obrigada. Vamos já para nossa primeira pergunta da rodada, que está aparecendo aqui na nossa tela já. Quem mandou foi o Eduardo Amaral, através do nosso perfil no Insta, que é o @JACriciúma. Qual órgão é o primeiro que devemos procurar quando quiser fazer uma denúncia ambiental? Então, Denise, a gente tem 3 órgãos ambientais que são os mais conhecidos, né? Que é as fundações municipais, aqui em Criciúma é a FANCRI. A gente tem o IMA, que é o órgão estadual do meio ambiente, e o IBAMA, que é o órgão federal, tá? O ideal, quando a gente está falando da cidade de Criciúma, é buscar diretamente a FANCRI. Vai depender do assunto, mas a FANCRI vai saber informar se é um assunto que não é da competência dela ou se deveria procurar, então, o IMA, que é o órgão estadual. Os assuntos do IBAMA são assuntos mais raros. Muito bem, Cristina, e vamos para a nossa próxima pergunta, então. Bruno Henrique de Criciúma enviou o seguinte, ó. Cortaram uma araucária em uma obra do lado de casa. O órgão ambiental disse que eles puderam fazer por dar uma contrapartida ambiental. O que é isso? Então, a autorização, qualquer corte de árvore, tá? Tu tem que requerer autorização no órgão ambiental. Um desses que a gente conversou agora, FANCRI, ou IMA, o ideal é que seja na FANCRI, aqui em Criciúma, e o órgão ambiental vai poder autorizar esse corte, tá? A contrapartida que ele está dizendo aí deve ser o que a gente chama de compensação ambiental. O órgão dá autorização para cortar, ele avalia se é uma árvore que é possível de corte ou não, e se ele autorizar, geralmente ele vai exigir uma compensação ambiental, que é plantar uma árvore em um outro local. Muito bem, temos mais perguntas por aqui. Rafaela Machado. Para cortar um eucalipto que tenho aqui em casa, preciso de autorização? Como saber qual árvore pode ou não? Na linha do que a gente estava conversando da outra pergunta, né? O eucalipto na cidade de Criciúma também precisa de autorização de corte, tá? Então, o ideal é tu procurar o órgão ambiental, porque nós, pessoas comuns, mesmo a gente sendo da área do direito ambiental aí, não tem conhecimento para saber se é uma árvore, se é um eucalipto, se é uma árvore nativa ou uma árvore exótica, que a gente chama. Então, o ideal é procurar sempre o órgão ambiental para ter certeza se aquilo dispensa autorização ou se já precisa de uma autorização específica para corte, para evitar a incomodação.
Perfeito, Cristine. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais, responder outras dúvidas, né, dos nossos telespectadores, pessoal que está aí acompanhando o Jornal do Almoço. Se você tem alguma questão sobre envolvendo o direito e o meio ambiente, manda para a gente a tua pergunta, participa aqui do JA, nosso número é o 99146-9079, já salva ele aí nos teus contatos. A NSC Comunicação foi destaque em mais um prêmio estadual de jornalismo entregue ontem. A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, a FAPESC, revelou os vencedores do primeiro prêmio FAPESC de jornalismo em CTI, Ciência, Tecnologia e Inovação. Ao todo, 37 jornalistas de todas as regiões do estado foram reconhecidos. Na Regional Sul, os 3 vencedores na categoria Telejornalismo foram de reportagens da NSC TV Criciúma. Em terceiro lugar, Pedro Garcia levou a melhor com uma reportagem sobre memória e Covid-19. O Eduardo Prestes ficou com o segundo lugar com a reportagem Tecnologia desenvolvida em Santa Catarina ajuda indústrias na captura de CO2. No primeiro lugar, que classificou para a etapa Estado, ficou a repórter Raquel Schneider, com o trabalho Pesquisa investiga se pandemia está causando danos neuropsiquiátricos às pessoas. Na etapa Estado, a Raquel ficou em segundo lugar. A produtora aqui do nosso Jornal do Almoço, a Lariane Cagnini, venceu a etapa Sul e levou a melhor no prêmio estadual na categoria impresso, com uma reportagem publicada no Diário Catarinense sobre a produção de camarão em Laguna. Outros colegas da NSC TV também foram premiados, no total foram 12, nas categorias Internet e Rádio Jornalismo. Ao todo, foram distribuídos R$ 142.500 em prêmios aos vencedores. Que bacana, né, Edu? Inclusive, quero te dar o parabéns ao vivo aqui agora no nosso boa, JA. Né? Parabéns para toda a nossa equipe, todo mundo premiado. Exatamente, exatamente. Realmente. A Raquel, a Lariane, o Pedro, que não está mais aqui com a gente, mas também foi premiado com reportagem do JA. Realmente, muito legal. Muito legal. Obrigado e mostra como a gente está fazendo um trabalho legal, né? Premiação é sempre reconhecimento, sempre legal. Exatamente, mas agora vamos falar sobre esporte, né? Exatamente, estamos aqui para falar sobre esporte, porque temos uma rodada de Copa Santa Catarina pela frente, mas ainda é um pouquinho mais para frente, na semana que vem. Mas já temos definidos também os semifinalistas dessa competição. E o Ercílio, que estava liderando, já está classificado para essa semifinal. Olha só. O Ercílio Luz, que terminou em primeiro, enfrenta o Juventus, quarto colocado. O Figueirense, que terminou em segundo, disputa uma vaga na final com o Marcílio Dias, terceiro colocado da primeira fase. A vaga do Marcílio Dias veio com a vitória sobre o Caçador. Varley e Rafael Carioca marcaram. O Juventus aprontou para cima do líder Ercílio Luz. Venceu por 3-1 e ainda tirou o Criciúma da briga. Tigre e Jack, que só ficaram no 1-1 e estão fora da copinha. Em Florianópolis, o clássico movimentou o Scarpelli. O Avaí saiu na frente com o Matheus Lucas. Garré empatou para o Figueira. Bruno Paraíba virou e Paolo definiu a vitória alvinegra e a classificação para a semifinal. Agora Avaí e Criciúma focam apenas no Campeonato Brasileiro. Opa, tivemos um probleminha técnico ali na nossa reportagem. Não certo. Tem problema, né? Você traz as informações aqui pra gente, continua falando de esporte. Agora vamos falar de Larme, é isso? Exato, porque esses jogos da Copa Santa Catarina são na próxima semana, mas nesse fim de semana também tem jogos da Larme. Inclusive temos a tabela dos próximos jogos, esses jogos da próxima rodada que foram inclusive antecipados, eram para ser no domingo, foram antecipados para sábado por conta do jogo do Criciúma que a gente vai falar daqui a pouco. Todos os jogos no sábado, 3h30, Metropolitano e Turvo jogam definindo praticamente o líder. Serção Meleiro e Cocal do Sul, Meleiro e Ouro Negro, Araranguá e Rui Barbosa. Última rodada da primeira fase, quem se classificava para a semifinal e depois faz a final também. E falando em Larme, foi antecipado para o sábado porque no domingo tem o jogo do Criciúma. E esse jogo é realmente decisivo, porque o Criciúma precisa vencer, porque se não ganhar do Ituano em casa, pode complicar muito a sua situação. Então, é jogo para lotar o estádio Heriberto Wilson dentro das capacidades por conta da pandemia, mas o Tigre espera aí até 6.000 pessoas apoiando o Criciúma para conseguir essa vitória contra o Ituano.
Exatamente, pois é. E falando nisso, a gente continua com a campanha aqui no Jornal do Almoço para o pessoal que é torcedor do Criciúma enviar sua foto, o seu apoio para o Tigre nesse momento tão importante, né, Edu? Vamos dar uma olhadinha então nas mensagens que a gente tem recebido aqui através do nosso WhatsApp. Olha aí, ó. Falou em apoio para o Criciúma, falou aqui no nosso Criciúma Faz Bem. Esses são os alunos do Colégio Humberto de Souza aqui de Criciúma. Quem mandou a foto é a Marília, que tem também, Humberto de Campos, na verdade, a professora Marília, professor Marcelo, todos apoiando o Tigre. Realmente um apoio fundamental nesse momento do Criciúma. O Marione Perucchi também mandou essa foto aí, ó, e escreveu que o torcedor mais feliz do Criciúma é o Lucas. Esses torcedores mirins realmente estão fazendo sucesso por aqui. Tem também fotinho do Miguel, os netinhos dele, né, que ele mandou aqui pra gente, ó, o Miguel mandando ali também com a roupa do Criciúma, tudo muito legal. A Jaqueline mandou foto dessa nenê linda, a Rafaela. Ela disse que é a torcedora número 1 do Tigre por lá também. Sempre tem torcedor número 1 e sempre é bebezinho muito bonitinho. A gente fica muito feliz de receber essas fotinhos de vocês. E o Wilton Figueiredo mandou essa foto e escreveu o seguinte, ó. Prestigiando o Tigre desde as categorias de base. Eu e o meu filho Gustavo torcendo para os nossos meninos. Realmente, tem que apoiar o Criciúma sempre. E com esperança que o nosso Tigrão volte a ser o gigante que era. Com certeza vai voltar. Olha aí a família Carvoeira, Jean, Carla e os seus filhos Ian e Theo. Vamos subir, Tigre! Muito legal, a família toda reunida. E o Valdir Martins, da Mina do Mato, com o futuro genro, o Marcelo, lá no estádio Heriberto Wilson. Muito bem, tem que estar todo mundo lá também, a gente viu ali a máscara, parece ser foto recente. A Rose mandou essa foto aí, ó, são meus filhos, Valéria e João Vitor. Hoje ele tem 15 anos. Seja forte e corajoso, Tigre, estamos juntos, realmente. Tem que ir para cima, ser forte e corajoso, porque precisa ganhar, não tem outro resultado para o Criciúma, porque dependendo do outro jogo, um empate já pode deixar o Criciúma muito mal. Tem que vencer o jogo em casa. É isso aí, o Edu vai acompanhar esse jogo no domingo e com certeza vai trazer todo o resultado para nós aqui na segunda-feira. Esperamos que seja um resultado bem positivo, né, Todos Edu? Continuamos na torcida. Exatamente, tomara que vença. É isso aí, obrigada pela tua participação aqui no JA. Valeu. Mais uma paradinha no JA de hoje, na volta os números da Covid-19. Tem ainda a previsão do tempo para a gente se programar para o fim de semana. Em 2 minutos. Meio-dia e 31, o Jornal do Almoço de volta aqui na NSC. Na tela, imagens da Praça do Congresso, que já está bem iluminada para o Natal. O tempo está voando e estamos a pouco menos de 2 meses dessa data tão especial. Na semana que vem vai ter o acendimento oficial das luzes de Natal no centro de Criciúma. E é claro que vamos trazer todos os detalhes da programação aqui no nosso Jornal do Almoço. Hora da gente atualizar os números da Covid-19 aqui no estado. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso telão? Número de casos ativos, né? A curva aqui da evolução dos casos ativos, tivemos mais uma alta aí entre o dia 27 e o dia 28, né? Que foi ontem. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde. No momento, 6.354 pessoas com a Covid-19 no estado, ainda em fase de transmissão da doença. Joinville, Florianópolis e Blumenau são as 3 cidades onde tem o maior número de casos em Santa Catarina. Nas últimas 24 horas, a Secretaria confirmou mais 964 novos casos. Número de recuperados nesse mesmo período, 895. E o número de mortes nas últimas 24 horas foram 16, já somando aí 19.626 vidas perdidas para a Covid desde o início da pandemia. O mapa de risco, região sul do estado, continua no amarelo, no risco potencial alto de transmissão da Covid. Outras 4 regiões estão em azul no mapa, né, que é o risco potencial moderado para transmissão, nenhuma em gravíssimo e nenhuma em grave. Amanhã, esse mapa de risco será mais uma vez atualizado aí pela Secretaria de Estado da Saúde. Ontem e hoje, o Porto de Imbituba está recebendo a visita dos estudantes que fazem parte do projeto Navio de Experiências. No total, são mais ou menos 75 visitantes que estão tendo a oportunidade de ver de perto as operações no cais e conhecer os terminais do porto, aprendendo um pouco mais sobre o funcionamento interno do complexo. A última visita dessa edição está prevista para dezembro, quando vai acontecer uma formatura simbólica dos participantes do projeto. O Navio de Experiências é uma parceria da SCPAR Porto de Imbituba com a Escola de Educação Básica Engenheiro Álvaro Catão
está sendo desenvolvido desde agosto junto às turmas do primeiro e segundo ano, dentro da grade do novo ensino médio. O programa de ensino inclui atividades extracurriculares ligadas ao porto, como, por exemplo, práticas que mostram aos alunos a importância portuária na memória, economia e transformação local ao longo dos anos, além de sua representatividade na vida da cidade. Uma dessas ações é o conhecimento do trabalho ambiental realizado pelo porto, com a ida aos pontos de monitoramento de baleias francas. As visitas dessa semana marcaram também um retorno gradual do programa de visitas Porto de Portas Abertas. Muito legal esse projeto, né? E as instituições de ensino interessadas em levar um grupo para aprendizagem de campo podem solicitar a visita ao setor de comunicação da SCPar Porto de Imbituba. O e-mail, olha aí, comunicação@portodeimbituba.com.br. O comunicação é sem o acento e sem o cedilha. Deixa eu chegar mais pertinho do telão agora para chamar de novo o Denis Luciano, que agora chega com um assunto que provocou uma certa preocupação até lá em Orleans, né? O pessoal enviou mensagens também aqui para a nossa redação, contando sobre esse caso, né, Denis? Um caso um tanto misterioso, né? O que a gente já sabe sobre esse assunto? Pois é, Denise, posicionando a nossa audiência aqui do Jornal do Almoço, na última terça-feira aconteceu uma abordagem policial na Praça Celso Ramos, no centro de Orleans, a um homem de 42 anos, um ex-professor de educação física, que, segundo a Polícia Civil, estava sendo investigado por suposto envolvimento em crimes sexuais envolvendo menores, casos de pedofilia. Era uma investigação que estava em andamento. Esse homem foi abordado por policiais civis e dali iniciou um choque, um confronto. E isso foi confirmado pelo delegado regional de Polícia Civil, Vitor Bianco Júnior. E depois da abordagem, que não durou 2 minutos, segundo o delegado Vitor, esse homem passou mal e morreu. Ele morreu ali na praça. E houve testemunhas, naturalmente, era um fim de tarde, é um lugar de fluxo de pessoas, populares acompanharam, houve um socorro sendo acionado. Quando os socorristas do SAMU chegaram, não havia mais como reverter o caso, já estava em óbito esse homem, e isso gerou uma certa comoção na cidade, porque era uma pessoa, de certa forma, conhecida, nem todos acreditavam, né, nessa perspectiva que trazia a investigação e que o delegado reafirma, era um suspeito desses crimes que citamos há pouco, mas nada confirmado. E, segundo algumas testemunhas, teria havido excesso por parte dos policiais na abordagem. Só que o delegado Vitor diz o seguinte: o seu colega, delegado de Orleans, Fernando Guzzi, que participou da abordagem, ele contou que a abordagem foi tão violenta na reação do homem que o delegado teve costelas quebradas. Outro policial também teve várias lesões. E isso comprova que, de fato, houve um confronto, mas a polícia nega que tenha havido um mata-leão, por exemplo, que teria sido, segundo alguns, o gesto a levar a esse óbito. Seja como for, tamanha a gravidade do caso, Denise, a investigação não está em Orleans. A investigação foi repassada para o delegado Túlio Falcão, aqui de Criciúma, que está colocando o caso em dia. Hoje, o delegado Vitor disse que o laudo cadavérico, que é definitivo para colocar a causa da morte, ainda não foi concluído. Ou seja, o mistério segue. Como esse homem morreu na praça nessa abordagem policial, Denise? A gente vai, claro, continuar acompanhando e trazendo as informações aqui no Jornal do Almoço, né, Denis? Obrigada, bom fim de semana para você. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. A sexta amanheceu nublada e não demorou muito para cair a chuva. A partir de agora, o Puchalski nos conta se essa é a previsão para os próximos dias. Boa tarde, Leandro. Olá, muito boa tarde para todos. A sexta-feira segue com um tempo instável aqui no estado. Vamos olhar as imagens de satélite, elas mostram que ao longo do período da manhã, em algumas poucas áreas aqui do oeste, nebulosidade ganhou força e até trouxe algumas pancadas de chuva. E na parte entre o vale, o litoral, o sul, o norte do estado, a umidade do oceano vem deixando o céu bastante encoberto. Segue esse cenário aqui, tá? Para as próximas horas. À tarde da sexta-feira tem algumas aberturas de sol aqui no oeste, mas com pancadas de chuva, mal distribuídas. Enquanto chove numa cidade e até com algum temporal, não passa de um céu encoberto numa área próxima, tá? É bem pontual. Na parte mais escura, em direção ao vale, ao norte, ao sul e ao litoral, o céu mais encoberto, com previsão de chuva também em alguns momentos, no geral de uma intensidade mais fraca. Temperaturas amenas fora o oeste, que acaba tendo aquecimento na tarde dessa sexta-feira. Bom, no decorrer desse sábado, praticamente igual, tá? O sol vai aparecer
principalmente aqui, ó, do oeste em direção até algumas aberturas ao sul. Só que pancadas de chuva ao longo do sábado estão previstas. Nessa parte aqui do oeste até a serra, muito mal distribuída de novo. Chove num ponto e não passa de um céu encoberto numa área próxima. Aonde chove, chance de temporais. E continua o céu bastante encoberto, na faixa escura, com alguns momentos do sábado com a chuva. No sul também, só que tem pequenas aberturas de sol. Temperaturas quase iguais, né? Não muito diferente de hoje, continua o oeste tendo o maior aquecimento. Bom, vamos para o domingo. O domingo começa a ter aberturas de sol em todas as regiões. Observe, ó, o sol aparece entre nuvens. Ainda há possibilidade de chuva, só que intercala com aberturas de sol, principalmente o oeste, tem boa parte do domingo com um tempo mais seco, tanto que a temperatura sobe, né? 28, 30 graus. Observe que até tem um aquecimento também no sul do estado, nas outras áreas nem tanto. Falando de temperatura, dá uma olhada aí o que a gente espera para segunda e terça-feira. Elevação da temperatura vai fazer um pouco de calor ao longo, principalmente da tarde do finados, na maior parte do estado, porque o sol aparece mais na segunda e na terça. Ainda tem chance de alguma chuva, mas posso dizer para vocês que boa parte dos 2 dias tem mais aberturas de sol do que propriamente alguma chuva. Durante o mês de outubro, a gente vem mostrando diversas ações realizadas pelos municípios do sul do estado para conscientizar as pessoas sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer do colo de útero. E agora estamos chegando no Novembro Azul, que traz o alerta sobre o câncer de próstata. De acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, o de próstata é o tipo mais comum entre os homens e é a causa de morte de 28,6% da população masculina. Por isso, a importância de fazer o diagnóstico o mais cedo possível. Pensando nisso, a Secretaria de Saúde de Sara vai fazer uma caminhada amanhã e dar orientações para a população no centro da cidade sobre as campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul. A ação vai começar às 9 horas da manhã em frente à Prefeitura e depois o grupo segue até a Praça da Matriz, permanecendo ali até por volta do meio-dia. Durante toda a manhã, a equipe multidisciplinar da Secretaria de Saúde estará à disposição para compartilhar informações sobre o câncer de mama, de colo do útero e também de próstata. A ideia é conscientizar sobre as doenças e divulgar os serviços oferecidos de graça pelo município. Hora da gente dar aquela olhadinha no pessoal que anda mandando mensagem pra gente, né, via nosso WhatsApp aqui nos nossos recadinhos do JA. Rose de Criciúma diz o seguinte, ó, Fancri, já estive lá várias vezes para que eles enviassem alguém para cortar uma árvore que está em cima da calçada. Precisamos deixar a calçada livre, não é isso? Na Fancri disseram que não podem resolver o problema. Há controvérsia. Fica aí, então, a opinião, o recado da Rose, que mora em Criciúma. Vamos para a nossa próxima mensagem, então. O Álvaro, lá de Capivari de Baixo, mandou para a gente a programação cultural do Parque Ambiental Encantos do Sul, né? O parque que é tão frequentado aí nos fins de semana por todo o pessoal que mora lá na região da Amurel. Então tem programação no sábado e também no domingo. Olha só, tem inclusive festival de Halloween, né? Domingo é dia de Halloween, então tem várias atrações aí para o público que for, né? Que estiver lá por perto. E ó, tem um recadinho da Emília agora, dá uma olhadinha. Olá, crianças! Eu sou a Emília e vou estar aí no Parque Ambiental Encantos do Sul para contar aquela história no Festival de Halloween. Não percam! Será que a Cuca vai aparecer? Visconde de Sabugosa vai me ajudar? Venha saber então! Vamos estar aí agitando esse festival. Com a Emília, a Cuca será que vem? Vem com a Tia Bel, vem com a Emília, vem pro mundo da imaginação. Beijo, até lá! É nesse final de semana, não percam! Muito legal. No domingo, então, esse festival de Halloween lá no parque, né? Temos mais recadinhos aqui, ó. A Fê. Somos da escola Chiquinha Gomes de Carvalho, bairro Bananal, em Laguna. Foi feita uma gincana de arrecadação de alimentos não perecíveis em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Laguna. Unimos o mês das crianças e o Outubro Rosa para conscientizar sobre ajudar o próximo. Fizemos a entrega de quase meia tonelada de alimentos. Olha só, e ela enviou essa foto, então, do pessoal nessa campanha. Muito bonita, viu? Muito bacana essa ideia de juntar as duas coisas, né? Dia das Crianças e o Outubro Rosa para fazer essa coleta de alimentos. E olha, meia tonelada é bastante coisa, hein, gente? Obrigada, viu, todo mundo que participa aqui do nosso Jornal do Almoço.
Última paradinha no JA dessa sexta, depois do intervalo, o perigo do cigarro eletrônico, que se tornou febre entre os jovens. E para entrar no clima de fim de semana, tem Salve a Sexta com Celo Menezes, em 2 minutinhos. Faltando 15 minutinhos para 13h, o Jornal do Almoço está de volta com uma pergunta para você aí de casa. Você costuma separar o seu lixo? Leva o reciclado até um ponto de coleta? Se ainda não faz, aproveita que hoje tem ação especial em Criciúma voltada para esse serviço. Quem vai contar mais para a gente é a Poliana Rodrigues, que está lá na Praça Nereu Ramos, né, e vai trazer todas essas informações. O que está acontecendo por aí hoje, hein, Poli? Oi, Dê, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Jornal do Almoço. O projeto Jogue Limpo com a Cidade é realizado pela Prefeitura aqui de Criciúma há 7 meses já e conta com o apoio da FANCRI, que é a Fundação de Meio Ambiente do município. O objetivo desse projeto é conscientizar as pessoas em relação ao meio ambiente e também incentivar a essas pessoas fazerem a coleta seletiva, né? Por isso que tem agora, nessa semana na cidade, vários pontos de coleta, como esse aqui, que vocês estão vendo aqui atrás. Aqui as pessoas podem colocar diversos materiais recicláveis. Ao todo, são 14 pontos como esse, espalhados por praças, por parques e ruas aqui de Criciúma. Eu vou conversar agora com o Dido Serafim, ele que é gestor do projeto. Chega para cá, Dido, vamos bater um papinho sobre isso. O que as pessoas podem colocar aqui dentro desse ponto de coleta? Bom dia a todos os telespectadores. O projeto Jogue Limpo com a Cidade é um projeto pioneiro na região e ele visa, você traz o seu material reciclável até um ponto de coleta, nesses 14 pontos que você já citou, né? Temos nos 3 parques da cidade, nas 3 subprefeituras, postos de gasolinas e em algumas escolas também. Consiste em você trazer o seu material reciclável. Material reciclável é material limpo, seco. Você limpa o material, traz até um ponto de coleta. Nesse ponto é feita a pesagem, faz a contagem desse peso e ele transforma em valores. E ao final do ano você ganha até 50% de desconto na sua taxa de coleta de lixo. E tudo que você recicla. Ah, que maravilha, né? Então, o que as pessoas podem trazer? Papel, papelão? Explica para o pessoal de casa saber, por favor. Bom, nós sabemos hoje que tudo que você compra no supermercado, 80% é reciclável. Então, para uma dona de casa, você tem separado um cesto aí que você recicla, tudo você guarda para o reciclável. E produtos lixos rejeitos são muito pouco. Tá. Então, separe, você pode tanto separar individualmente como latas, embalagens plásticas, papel, embalagens de ovos, embalagens de leite, ou você pode misturar tudo em uma sacola que nós vamos considerar como reciclável, onde você vai ter uma pesagem e o seu valor vai destinar para sua desconto na taxa de lixo. Certo, e no caso, essa semana vocês estão realizando uma ação especial e inclusive estão aqui na Praça Nereu Ramos, neste momento, realizando palestras de conscientização em relação ao meio ambiente. Isso, através da FANCRI, o Departamento de Educação Ambiental, coordenado pelo Eduardo e a sua equipe, nós estamos fazendo palestras simultâneas, instantâneas ao melhor, onde nós estamos esclarecendo dúvidas da população sobre como reciclar e a importância da reciclagem. Ah, maravilha, então. E quem tem mais alguma dúvida pode entrar no site, tem mais informações lá, Dino? Sim, com certeza. Você pode acessar o site da fancri.gov.sc.br e ali você terá todas as informações do projeto Jogue Limpo com a Cidade. Ok, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e participação aqui com a gente. Denise, é com você aí no estúdio. Obrigada, Poli, pelas informações. E mesmo com chuvinha, o pessoal tá lá na praça, porque é um assunto muito importante, né? Se você não separa o seu lixo ainda, é tão simples, né, de fazer e o meio ambiente agradece. Por falar em meio ambiente, vamos continuar falando dele, mas agora sobre direito, né, no meio ambiente. Quero saber se o direito está de volta aqui no JA. Estou conversando com a Cristine D'Agostinho, ela que é advogada, e eu já vou chamar aqui a nossa primeira pergunta da rodada, aparecendo na nossa tela. Valéria Souza, de Tubarão. A questão de quem faz queimada em terrenos, vegetação, a pessoa pode ser multada ou processada? Pode sim, Denise, tá? A queimada não é autorizada pela legislação. Embora não seja uma regra, tem exceções pequenas e isso tem que verificar diretamente com o órgão ambiental. Em algumas situações a queimada é possível. Não a queimada, mas uma atividade de utilização do fogo como processo aí de exploração do solo
mas em geral ela é proibida, tá? Inclusive é crime ambiental e pode gerar, além da questão criminal, multas altas também. Muito bem, vamos aqui para a nossa próxima pergunta da rodada. Então, Paulo César de Araranguá foi quem enviou. Toda vez que eu for construir, por ser área rural, perto de rio, etc., tenho que pedir autorização na prefeitura? Isso é uma questão que as pessoas confundem muito, né? O fato de fazer a construção em área rural não ser alguma coisa que eu precise pedir autorização do município. O município tem um regramento para construções, então eu preciso pedir alvará para construir, qualquer casa, eu preciso de autorização do município para construção, e o alvará é sim necessário tanto em área rural quanto em área urbana, especialmente se houver um curso d'água, né? Que aí sim eu também preciso ver a quilometragem eu tenho que construir desse curso d'água para preservar. Perfeito, vamos para a nossa próxima pergunta da rodada. A pergunta é sobre chaminé de fogão a lenha. Quando a fumaça e o cheiro de queimado passam para casa, roupas da vizinhança, existe algum regramento? Quem quer saber é o Juliano Martins de Criciúma. Juliano, esse caso, eu acho que ele já não passa tanto pelo direito ambiental, tá? Acaba gerando uma dúvida, né? Porque a gente sabe que tem controle aí nas empresas para emissão atmosférica, emissão de fumaça e tudo mais. O problema quando a gente tem com um vizinho já vai mais para o direito de vizinhança, tá? E aí é uma questão que a gente vai lá para o direito civil e ele cuida de regrar quando o vizinho está incomodando o sossego, segurança, atingindo a propriedade ao lado de alguma forma, aí essa briga é mais para o direito de vizinhança mesmo. Perfeito, Cristine. Obrigada, viu, pela tua participação aqui no nosso JA. Um bom fim de semana para você. Agora um alerta principalmente para quem tem adolescentes em casa. A moda dos chamados cigarros eletrônicos, que já chegou até em escolas, está preocupando e muito pais e médicos. Mesmo com a venda proibida no Brasil, esses dispositivos que parecem até um pendrive são oferecidos em lojas e na internet como promessa para ajudar a abandonar o cigarro convencional. Mas, sem passar por qualquer órgão de controle nacional, eles podem fazer muito mal à saúde e viciar também. Com uma roupagem tecnológica, os cigarros eletrônicos, conhecidos como vapes ou pods, surgiram com a promessa de ajudar fumantes a largar o vício no cigarro convencional. Tem cigarro recarregável, a bateria e até os descartáveis. A indústria percebeu que vinha perdendo ao longo das últimas décadas aí muitos usuários do cigarro convencional, porque todo mundo sabe que o cigarro faz muito mal, mas quando você traz uma nova cara, né, para a mesma droga, um instrumento tecnológico, com um design bonito, com cores diferentes, isso acaba atraindo novos usuários. À primeira vista, os cigarros eletrônicos parecem inofensivos, têm até sabor de fruta. Mas, na verdade, o que tem aqui dentro não é tão doce quanto parece. O que mudou foi o dispositivo, foi o veículo. Mas a droga continua sendo a mesma, que é a nicotina, né? Se fôssemos comparar um cigarro comum com um cigarro eletrônico, a diferença básica entre os dois é que no lugar da combustão do cigarro convencional, o princípio aqui é a vaporização. Os níveis de nicotina variam de acordo com o fabricante e está aí um dos maiores perigos dessa nova moda, já que a nicotina é uma droga de alto poder viciante. Estudos mostram que tragar 200 vezes um dispositivo eletrônico como esse aqui corresponde a fumar um maço de cigarros. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, afirma que esses dispositivos não são seguros e que possuem outras substâncias tóxicas, além da nicotina. Apesar de o consumo não ser proibido no Brasil, a venda desses cigarros não é permitida. A resolução da Anvisa de 2009 é bem clara. Sem dados científicos que comprovem a eficácia e a segurança dos dispositivos eletrônicos, a venda, a importação e a comercialização dos cigarros eletrônicos são proibidas. Mesmo assim, é fácil comprar. Nossa produção não teve dificuldade de achar o produto à venda na capital. Os descartáveis é quanto, assim? De 50 a 150 reais. E essências tem vários tipos. Escolhe, mano. Tem uva, logo minha meia, cereja, babalu. O vendedor ainda garante que o produto ajuda a largar o cigarro comum. Eu parei de fumar, vários amigos meus já pararam de fumar, agora tem um ano. Ele mesmo atende fumando vape e ainda oferece. Pode experimentar, fica à vontade, tá? Mas a pneumologista reforça.
O dispositivo eletrônico não ajuda a parar de fumar. Existe um tratamento para você ficar livre disso, não o cigarro eletrônico, que você vai continuar usando nicotina e vai continuar dependente da droga. Além de não resolver o problema do vício, o cigarro eletrônico está atraindo quem nunca tinha fumado antes, em especial os mais jovens. Foi o que aconteceu com a filha dessa mulher que preferiu não se identificar. Foi na escola que a menina conheceu o cigarro eletrônico. Nossa filha, imagina, tem 14 anos, como ela adora uma doçurinha, ela foi fisgada por causa disso. Para ela era algo extremamente gostoso. Ela experimentou, ela teve esse contato, gostou e pediu para esse amigo para comprar outro. É a história se repetindo. No século XX, o cinema ajudou a glamourizar o cigarro. Hoje é a vez dos eletrônicos virarem símbolo de um status que muita gente persegue. Nas redes sociais, o apelo é grande. Os anúncios são atraentes, mostram pessoas bonitas com o dispositivo na mão. Esses jovens, eles são expostos a conteúdos que podem influenciar a forma como eles se comportam, porque geralmente eles são passados por pessoas que têm bastante influência na sociedade ou são muito bem vistas por status ou por serem muito populares nas redes sociais. Alguns ainda apelam para a saúde. É tudo o que você precisa para largar de vez com o fedorento. Esses dispositivos que têm uma concentração, às vezes até maior de nicotina. Então, é um potencial enorme de fazer uma dependência, especialmente no cérebro jovem. Nos Estados Unidos, a venda do cigarro eletrônico é liberada, mas o alerta já acendeu. Em 2019, mais de 2.000 pessoas foram hospitalizadas com lesões no pulmão associadas ao uso do cigarro eletrônico. Por aqui, a fiscalização é feita pelo PROCON. É recolhido os produtos e também é encaminhado a cópia do processo administrativo para a polícia e para o Ministério Público para apurar os crimes que é imputado a essas pessoas. A multa varia muito do faturamento do estabelecimento, mas ela pode chegar de 20 a 60 mil reais. Mas o fácil acesso segue preocupando os pais. Soubemos pela nossa filha mais velha que isso está muito mais disseminado do que nós imaginávamos, inclusive em festas, né, que acontecem na região, levam para a escola, fumam escondido. Enfim, a gente já sabe que a historinha não vai ser muito diferente do que a gente já conhece com cigarro convencional. Para salvar a sexta, já tenho companhia aqui no estúdio comigo, Celo Menezes, boa tarde, e tudo aí, certo? Tudo bem? Vamos salvar essa nossa sexta-feira, sejam todos bem-vindos, salve a sexta. Aí. A semana inteira sol 40 graus em Criciúma, chega na sexta de feriadão, o que acontece? Chove. Chove, friozinho, né? Tá tudo certo, não tem tempo ruim não, sejam todos bem-vindos aqui, já na finaleira dessa semana de Jornal do Almoço, que amanhã tem também, mas depois a gente encerra. É isso aí. Vamos, a vinheta tá aqui, vamos chamar o nosso convidado de hoje. Ah, Denise, tá aprovado o look da sexta hoje aqui? Tá aprovado, claro que tá botar aprovado. uma camisa hoje, porque geralmente a galera costuma, mas tu te arruma que nem um tigre. Tigre vai para Campo Domingo, que é muito orgulho. Quando me chamam de tigre, me sinto orgulhoso. 4 da tarde, lugar de tigre é no Majestoso e vamos estar lá. Na tela, quem tá com a gente é Alex Cândido, falando longínquamente lá da Europa, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso também, e a galera da Guerra de Botões. Beleza, irmão? Bem-vindo ao Jornal do Almoço. E aí, Celo, beleza? Muito obrigado por nos receber aqui, me receber, né, em nome da banda, né? Agradeço muito, é um prazer estar falando ao vivo aí para todo o sul catarinense. Pô, que legal, irmão. Olha só, apesar de esse que nós vamos mostrar daqui a pouquinho ser apenas o segundo clipe da banda de vocês, a banda já existe lá de 1990, acreditem, né, cara? É isso mais ou menos por aí, né? Então explica essa história e apresentem-se aqui para o sul de Santa Catarina. Quem é a Guerra de Botões? Então, a Guerra de Botões ela surgiu com o fim de uma banda de baile, na realidade, e 4 dos integrantes acabaram formando uma banda de rock, que era o estilo que a gente mais curtia. E desses 4 que formaram, 2 estão na banda, na formação atual, há 20 anos. E há 20 anos a gente tem essa formação. Júlio no baixo, Robson na bateria, Robson na guitarra e Cristiano na bateria.
e eu no vocal. Maravilha, cara. Eu falei que esse é o segundo clipe de vocês, né? Mas esse é o primeiro que vocês aparecem ali. Conta sobre essa curiosidade pra gente. Então, hoje em dia as coisas estão muito mais fáceis, né? Principalmente para essa geração aí, que são os nativos digitais. E mesmo eu aqui de longe consegui fazer a gravação, né? O pessoal fez em estúdio e eu fiz a gravação, me gravei aqui num bosque. E a gente acabou realizando esse clipe, como você falou, é o segundo, mas é o primeiro no qual a gente aparece, né? O primeiro clipe a gente utilizou cenas do assalto, aquela coisa infeliz que aconteceu em Criciúma. O nome da música é Violência e ambas estão disponíveis no YouTube aí para quem quiser curtir. Maravilha. Ô Alex, eu tô vendo que tu tá tendo até que pensar para falar em português, tu tá tendo que fazer força para falar em português, cara. Você tá morando perto de Londres, conta um pouquinho dessa história, essa experiência, gravou num bosque, qual é aí? Isso. Na realidade os bosques, eles fazem parte da vida aqui do britânico, né? E eu moro em Crawford, que é uma cidade de 13 mil habitantes, fica a uma hora e meia de Central London, né? Da cidade mesmo ali. E eu tô a 30 minutos do Heathrow, que é o aeroporto, um dos maiores do mundo. E eu tô com um pouquinho de dificuldade para falar, na verdade, não é por causa não é por causa do inglês, não, porque eu trabalho falando, não falando, né? Sim. Mas eu trabalho com a língua portuguesa aqui. Entendi. Mas é como eu tenho um pouquinho de delay e tal, aí tá um pouquinho... Cara, tá tudo certo. Um pouquinho travado. Então vou facilitar o teu delay, vamos fazer o seguinte, eu vou facilitar pra ti. Já vou botar na tela o nosso clipe, te agradecendo aqui a tua participação, tá, Alex? Sucesso, contem com a gente e vamos adiante. Obrigadão mesmo pelo espaço, eu sei que o nosso tempo aí é curto e eu quero te agradecer demais aí e demonstrar aqui toda a minha admiração pelo teu trabalho como comunicador aí da NSC TV e da Rede Atlântida. Parabéns aí, brigadão pelo espaço. Obrigado, a gente que agradece também, sucesso para vocês. A gente vai vir agora, Denise, para fechar o jornal naquele clima legal de sexta-feira, voltar a viver com a Guerra de Botões, tudo a ver com esse clima de pandemia, vamos voltar a viver, né? Isso aí, muito legal. Não, eu fico impressionada com a tecnologia, né? Quando a gente sabe usar, é sensacional, espetacular, né? Lá perto de Londres, pessoal no Brasil, todo mundo na mesma banda. E todo mundo conectado, né? Muito legal, gente. Vocês ficam agora com o clipe, o JA fica por aqui, né? Amanhã tem mais, direto de Florianópolis, às 11h45. A gente volta a se encontrar na segunda, aqui na NSC, que faz como ninguém faz, ao meio-dia. Boa tarde. A tempestade já passou, mas suas marcas ficarão. Vamos voltar a viver e tentar nos entender. Vamos voltar a viver e tentar nos entender. Vamos voltar a viver e tentar nos entender. Vamos voltar a viver e tentar. Jornal do Almoço. Oferecimento Giasse Supermercados. Baixe o aplicativo Amigo Giasse e comece a aproveitar. Alô, Santa Catarina! Todo sábado tem Caldeirão com convidados famosos, música da melhor qualidade e o melhor, a sua companhia. Eu te espero aqui na NSC TV. Boa tarde, pessoal! Já é começando nessa véspera de feriadão com notícias dos nossos times, gols e a convocação do Tite com o catarinense Gabriel Chapecó na lista. Já já a gente fala sobre isso.